Olá, seja bem-vindo a mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Hoje nós vamos até o bairro de Vila Prudente, São Paulo, para contar a história de Jorge Luiz de Moura. Jorge, quero agradecer por você ter aberto a porta do seu lar para o programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Muito obrigado. E também por ceder a entrevista e contar um pouco da sua história para nós. Imagina, Marcos, é sempre um prazer, né, poder compartilhar um pouco da minha história, né, para as pessoas, né. Eu que agradeço a oportunidade, né, e vamos lá. Falando em compartilhar, como foi sua infância, Jorge? Bem, eu nasci dentro de uma família humilde, né? Na Vila Prudente, sou nascido, criado e vivo na Vila Prudente, né? Até hoje. Nasci em 1958, né? Aqui no bairro, na antiga Padaria Malha, como se chamava, né? Certo. E minha mãe era funcionária pública, o meu pai era funcionário do SESI. Teve irmãos? Sim, era eu e mais um irmão que já é falecido, tá? E a nossa infância, né, assim, desde quando que eu começo a me lembrar, né, sempre foi um pouco difícil, né, devido a, na época o meu pai tinha problema com álcool, né, a gente vivenciava muitas coisas dentro de casa, né? Mas, enfim, nós até então era uma família, assim, para a época, assim, normal. Nessa década de 50, de 60, os usuários de álcool, eles eram muito agressivos. Seu pai também era agressivo? Era, meu pai eu tinha medo de olhar para ele. Meu pai olhava para a gente assim, aliás, era uma característica, né? Naquela época, antigamente o pai só olhava para o filho, né? E o filho já sabia o que estava acontecendo, né, cara? Assim, meu pai sempre teve uma aparência severa. Mas era um homem bom, né? Trabalhador, ele era honesto, né? Tudo. Mas ele tinha um problema com álcool e tinha um problema de relacionamento também, né? Você inicia o uso de drogas com quantos anos? Foi por volta dos 14 anos, 1971, 71 não, 72. Começa pela droga ilícita ou lícita? Pelo álcool. Pelo álcool? Pelo álcool, pelo álcool. Eu tive, antes de começar, não foi nem nos 14 anos, porque nos 14 anos, ô Marcos, eu adoro jogar futebol, né? Tá. Então foi a minha primeira oportunidade de ter alguma coisa na minha vida. Um cara que era amigo do meu pai, ele falou assim, eu vou levar você para jogar no Corinthians. E ele me levou. Poxa. Ele me levou. E eu consegui, né? Eu consegui passar na peneira, eu consegui me tornar um atleta do clube, né? E eu fiquei lá jogando durante um período de um ano. Tá. Né? E meu pai, isso mexeu muito com o ego do meu pai, né? O meu pai, ele falou, não, você não vai fazer mais nada, você vai jogar bola. Meu pai queria que eu jogasse bola, meu pai queria que eu... E eu fiquei lá, mas lá mesmo, não digo que foi lá, lá eu conheci outros garotos, né? E tinha um garoto lá que jogava com a gente, ele gostava de tomar uns fortes, né? Ele falava para mim, toma aí, Jorge. Eu falei, não, eu não vou tomar, né? Eu não queria. Isso já no fim, né? Tá. Então, já estávamos passando, já quase entrando para a fase da adolescência, 14, 15 anos, né? Isso. Já estávamos começando a ir nos bailinhos, né? Bailinhos estes nas garagens ainda? Nas garagens, né? Tudo aquela vitrolinha, né? Com os compactos, né? Fazíamos essas festinhas, dançávamos, mas tudo dentro da inocência, né?
Foi uma época muito rica, né, ô Marcos? Se eu falar para você, fala, cara, não teve infância, é mentira. Né? A minha infância foi muito rica, muito rica. Fiz tudo que uma criança tinha que fazer. Nadava em lagoa, né, que tinha muita lagoa aqui embaixo, no Brejão aqui. Quando o rio enchia, fazia aqueles poços de água. Tudo para nós era divertimento, porque nós éramos pobres. Nós não tínhamos piscina, né? E, então aquilo, para nós, era o must. Inclusive, uma das surras memoráveis que eu tomei da minha mãe foi por conta disso. Né? Eu tomei uma surra memorável da minha mãe. Nossa, porque eu falei para o meu irmão se jogar dentro da água, né? E ele se jogou, aí ela pegou eu e ele com a cuequinha, porque a gente nadava de cueca. A cuequinha suja de barro, né? Nossa, ela bateu tanto em mim aquele dia. Nossa. Mas fazia parte. Fazia parte. Minha mãe tinha uns braços fortes, né? Hoje minha mãe, coitada, ela tá miudinha, né? O tempo passou. E ela tá lá, coitadinha, tá lá, sobreviveu a todo esse processo, né? De um marido alcoólatra que chegou um determinado tempo, começou a bater muito nela. Eu e o meu irmão, nós sentíamos muito medo disso. Tá. Isso talvez tenha nos causado muita raiva, né? Por conta dessas coisas, porque a gente tinha muito medo. Chegava no final de semana, era o tempo da Jovem Guarda, passava a Jovem Guarda na televisão, então minha mãe colocava eu e o meu irmão do lado, né, para assistir a Jovem Guarda, né? E o meu pai ia para o campo de futebol no domingo de manhã, quando ele voltava bêbado. Ele voltava totalmente bêbado, né? Então, coitada da minha mãe, não podia falar nada que começava o atrito. Então, nós tínhamos muito medo disso. Jorge, você inicia pelas drogas lícitas, que é o álcool, e depois passa a usar drogas ilícitas. Eu gostaria que você contasse para nós com quantos anos você passa a usar drogas ilícitas, mas daqui a pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber mais sobre a história de Jorge. Não saia daí. O Hospital Santa Mônica possui 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e uma ala exclusiva para tratamento de álcool e drogas. Além das internações particulares, o Hospital Santa Mônica aceita vários convênios médicos. Conheça o site hospitalsantamonica.com.br ou ligue 11 4668 7455. Precisa de ajuda para se livrar do vício do álcool e das drogas? Entre em contato através do nosso site decaralimpamarcoscunha.com.br ou pelo e-mail marcos@decaralimpamarcoscunha.com.br. Você superou o vício do álcool e das drogas? Entre em contato e conte a sua história. Seja o entrevistado do próximo programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. De Cara Limpa também está nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook e acompanhe as novidades. Facebook/De Cara Limpa com Marcos Cunha. Quer acompanhar os bastidores das nossas gravações? Siga nosso Instagram, @De Cara Limpa com Marcos Cunha. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e receba os programas em seu e-mail. Nosso convidado de hoje é Jorge Luiz de Moura. Jorge, no primeiro bloco eu perguntei para você com quantos anos você entrou nas drogas ilícitas. Então, foi aí por volta dos 15 anos, né, que eu tive o primeiro contato, né, com a maconha. Certo. Mas já havia feito uso de cheirar benzina, Tá. essas coisas
que se vendia em farmácia. Lança-perfume também? O lança-perfume não. O lança-perfume não. Como eu disse para você, nós éramos pobres, então nós usávamos coisa de pobre. Né? O lança-perfume era só quem podia ter, né? Então, como nós tínhamos acesso a benzina, essas coisas, começou por aí. E talvez por achar que não era nada assim perigoso, né? Certo. Mas nós estávamos mexendo na realidade com uma coisa muito perigosa. Caiu o rendimento escolar? O rendimento escolar não caiu. Caiu foi a vontade de ir para a escola. Tá. Porque, então, nessa época, ô Marcos, com 14 anos eu já estava no ginásio, nos anos 70. Em 1970, precisamente, foi o terceiro ano de ginásio. E que eu comecei a fazer uso da maconha, né, de cheirar essas coisas. E daí para frente, a coisa foi progressiva. Tá. O interessante nisso tudo, que no começo da minha caminhada no ginásio, eu passei pelo primeiro ano, passei no segundo. Nesse período, eu tinha um professor, tá, de português, e ele tinha, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, que eu falo um pouco da minha vida, eu falo dele. Certo. Porque ele teve uma presença na minha vida muito legal. Ele sempre foi preocupado em mostrar para a gente, para os seus alunos, o que a droga fazia com as pessoas. O perigo de se usar droga. Porque até então, naquela época, era a época da ditadura, era a época da repressão militar, nós vivíamos num estádio praticamente de sítio, né? Dentro da escola, o nosso diretor era militar, né? Era um regime ferrado. Tá. E para o jovem, né, para o adolescente, aquilo era um prato cheio, né? Era todo ingrediente, porque a droga, o que é o gostoso de usar droga? Porque você usava escondido, que era uma coisa a mais da sociedade, né? E esse professor, ele sempre teve essa preocupação de mostrar pra gente, sempre mostrava slide, né? E eu falava, pô, mas isso aí é uma coisa meio pesada, né? Eu falei assim, eu não me imaginava naquilo, né, cara? Eu falei assim, talvez eu nunca cheguei nisso. E com quantos anos você começa a ter as partes desagradáveis do uso de drogas? Porque inicia com a parte agradável e depois de uma época começa a vir os efeitos indesejados do uso de drogas. Eu posso falar para você assim, que houve várias fases dessa natureza. Nessa parte ainda começa aí. Tá. Porque a droga começa a interferir no estudo, começa a interferir na vida pessoal, né? Eu já havia parado de jogar bola por causa disso. Certo. Né? Namoro, eu tinha uma namoradinha, foi minha primeira namorada. Tá. Eu perdi, tudo foi em consequência do uso de drogas. É onde eu fiz o meu primeiro pedido de ajuda. Certo. Foi pro professor. E ele falou assim, mas eu não tenho como ajudar vocês. Eu falei assim, pô, mas você fala tanto que dá um jeito, arruma aí um jeito, porque ele tinha ligação com o pessoal da igreja, ele fazia curso de teologia, e ele passava muita parte do tempo dele com a gente. Tá. E então começa-se um processo de encontro de jovens. Certo. Ele fala assim, eu vou tentar ajudar vocês. Então, a gente pega a rapaziada que tá fumando, que está começando a fumar, que está já fazendo uso de outras substâncias, certo, e a gente pede essa ajuda para ele. E ele começa a fazer esse trabalho com a gente. Tá? Infelizmente, por culpa nossa, né, talvez pela idade, nós preferíamos continuar usando drogas. Tá? E eu falo para você, eu comecei com o álcool, e o álcool ele foi praticamente até quase na parte final da minha ativa. Certo. O uso do álcool. Eu nunca deixei de usar o álcool. Você entra, nessa época se usava muita cocaína injetável também. Você entra para cocaína injetável? O processo é engraçado, né?
a gente fala que a doença é progressiva, incurável e fatal, né? Essa frase é muito usada, né, pela gente. E é verdade, isso é verdade. Quando eu cheguei na cocaína, eu já tinha usado um monte de porcaria, né? Um monte, né? Tudo que a gente podia comprar na farmácia de droga, nós usávamos. Tudo, né? E quando chega a cocaína, infelizmente a cocaína foi, como vamos dizer assim, foi a bomba de Hiroshima na vida da gente. Tá. Né? E eu já comecei a fazer o uso dela injetável. Certo. E foi uma época onde estavam surgindo muitas coisas, inclusive o surto do HIV, né? Tá. Que na época se falava da AIDS. Certo. Né? Mas, o que era a AIDS para nós? Né? A AIDS era uma doença que estava surgindo, mas para nós que estávamos usando... Não iria acontecer nada. Não, nós éramos o super-homem, nós sabíamos evitar criptonita, né? Certo. Mas foi por engano, né? Foi por engano, né? Foi por engano, porque alguns amigos nossos já entraram na vida do crime. Tá. Para você ver, nos anos 70 para os anos 80 aconteceu. Foi uma coisa meteórica. Foi uma coisa meteórica com a chegada da cocaína, então foi mais meteórico ainda, só que o processo foi longo, dolorido, né? Porque nós estávamos totalmente envolvidos com o uso de droga. Certo. E vamos equiparar, seria o crack hoje. Isso. Mas só que nós usávamos injetável. Nossa, era um perigo, né? Nós não sabíamos com o que a gente estava mexendo. Entendi. Né? Os sobreviventes da cocaína injetável, quase que todos eles ficaram com algum problema de saúde. Isso aconteceu com você também? Sim, sim. Hoje ela é minha esposa, né? Na época era minha namorada. Certo. Ela falou assim, olha, o dia que acontecer alguma coisa com um, vai ser um efeito dominó. Vai um atrás do outro. Nessa época ela estava grávida, ela engravidou. E morreu o primeiro. A primeira vítima da AIDS. Né? A primeira vítima era um amigo meu. E no velório dele ela falou para mim, ó, você vai fazer o exame. Certo. Eu falei, eu não vou. Então, houve aquela discussão e tal, e ela queria que eu fizesse, eu não queria ir fazer, e no fim eu acabei indo fazer. Certo. E quando eu fui pegar o resultado, eu fui premiado. Né? Positivo. Positivo. Né? Ela grávida, eu com uma situação dessa, eu não sabia se eu queria me matar ou não, eu fiquei totalmente sem chão, né? E... Aumentou o uso de drogas aí? Não aumentou não, Marcos, pelo contrário, porque quando eu fui pegar o resultado, a médica falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, se você continuar usando, você vai morrer. Tá. Literalmente, ela falou. Certo. Se você não parar de beber e não parar de tomar isso, você vai morrer. Tá? Eu falei, puta merda, né? E eu vim com essa decisão pra minha vida. Tá. De parar. Eu falei, você para ou você morre. E o que você faz? E aí, cara? Eu falei, puta, e aí? Né? Eu tava no meio de um turbilhão. Eu tava no olho do furacão. Né? E eu vim para casa e ela me ajudou muito, né? Ela me apoiou muito nesse momento. E aí a coisa dali, para o final da minha ativa, houve uma outra mudança, né, de comportamento. Aí eu paro, né? Aí eu paro de usar a droga injetável, né? E beber ainda continuei bebendo um pouco. E continuo a usar a droga, só que de uma outra forma. Inalada. Inalada. Tá. E com quantos anos você busca ajuda? Aí foi após o meu casamento.
tá? Após o meu casamento. Eu estava usando também desenfreadamente, né? Eu saí, porque tudo para mim, é como se fala, uma é pouca e 1000 não basta. Certo. E era tudo muito louco, né? Enquanto não vi o fim, eu não queria. Aí surge uma situação dentro da minha casa, onde ela me pega eu usando, né? E sempre vivendo naquele mundo de mentiras, de manipulações e tal. E ela me pega usando. E ela falou assim, ó, acabou, chega, ali estava acabando o meu casamento, e eu não queria que isso acontecesse, né? E eu estava trabalhando, tal, direitinho, e na volta do trabalho, eu falei para ela, então eu preciso de ajuda. Me ajuda aí, né? E onde buscar ajuda neste momento, Jorge? Pois é, aí foi a grande dificuldade. Aonde buscar ajuda? Aonde? Porque, para mim, até então, até a internação era uma coisa que eu também não sabia. Já era desconhecido. Para mim, internação era para cara que usava bebida alcoólica, cara que bebia, entendeu? Você vê como é que era, Marcos. Aí, no jornal, pegamos o jornal do bairro, aí tinha o telefone do AA. Certo. Né? E quem sabe, né? Eles conseguem dar um direcionamento. Eu falei assim, o cara ele pegou e ele deu o endereço. Falou assim, tem um grupo de autoajuda, assim, que funciona ali na Vila Zelina, né? Quem sabe, se for o caso dele, né? Aí nós fomos lá. Né? Eu fui nesse lugar aí para ver se eu conseguia ali conseguir alguma ajuda. Que eram os grupos de autoajuda. Era um grupo de autoajuda. E desde lá você não usou mais? Não. Eu ingressei, né? Eu entrei, comecei a fazer parte desse grupo. Sabe por quê? Não foi nem por mim. Não foi nem por mim isso. Eu estava fazendo aquilo porque eu estava na pressão. Da esposa. Da mulher. Porque eu queria usar a droga, mas eu queria usar a droga controladamente. Entendi. Mas isso era impossível, né? Para um cara compulsivo, né? Obsessivo por drogas, era impossível. Então, nesse grupo de autoajuda, eu fui começar a conhecer algumas coisas sobre a natureza do meu problema, né? Que eu era um adicto, né? Que eu tinha problema com drogas, de que eu não podia usar a primeira, sabe, uma série de coisas, né? Mas era difícil aceitar aquilo. Né? Eu falei, como é que eu vou abrir mão do meu brinquedinho? Né? Aí vem a morte do meu irmão. Eu estava já fazendo parte. Aí vem a morte do meu irmão. Meu irmão vem a falecer, mas o meu irmão faleceu limpo também. E então, dali, eu falei, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Né? Então, daquele momento ali, eu comecei a ficar um dia, como se era sugerido. Fica um dia sem usar. Hoje você está sóbrio há quantos anos? Há 20 anos, Isso. 3 meses e 12 dias. Precisamente. Que maravilha. Jorge, gostaria de continuar o nosso bate-papo por mais horas e horas aqui, que está muito agradável ouvir a tua história. Mas o tempo é curto e precisamos encerrar. Mais uma vez, quero agradecer por você abrir a porta da tua casa, nos receber e contar a sua história. Imagina, eu que agradeço a vocês, né, pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho da minha história, né? É legal porque nós não enfeitamos nada, é simplesmente falar de mim, falar da minha história. Essa é a minha história, né? E eu espero poder estar contribuindo, colaborando com alguma coisa para que pessoas que estão fazendo uso de substâncias, né, que estão presas, né, ao uso de drogas, possa estar ajudando essas pessoas aí, né, com a minha história e mostrar para elas que é possível parar de usar, né, que é possível deter
o uso em determinado ponto e conseguir uma vida nova dali para frente, né? Encontrar uma nova maneira de viver. Mais uma vez, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Gostaria de agradecer a você que nos assistiu através da TV Guarulhos, pela web e que vai nos assistir a partir de agora através do nosso canal do YouTube. Guarulhos, tamo junto! O Hospital Santa Mônica possui 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e uma ala exclusiva para tratamento de álcool e drogas. Além das internações particulares, o Hospital Santa Mônica aceita vários convênios médicos. Conheça o site hospitalsantamonica.com.br ou ligue 11 4668 7455. Você superou o vício do álcool e das drogas? Entre em contato e conte a sua história. Seja o entrevistado do próximo programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. De Cara Limpa também está nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook e acompanhe as novidades. Facebook/de Cara Limpa com Marcos Cunha. Precisa de ajuda para se livrar do vício do álcool e das drogas? Entre em contato através do nosso site decaralimpamarcoscunha.com.br ou pelo e-mail marcos@decaralimpamarcoscunha.com.br.